vou ler aqui porque vai ser uma história muito interessante para vocês e eu quero que vocês descubram quem tá aqui comigo hoje. Hoje o Chimarrão Polêmico recebe uma voz que representa uma nova geração da política em Sapezal. Um homem que escolheu essa terra para construir a sua história, sua família e também o seu compromisso com a comunidade sapezalense. Aqui somos fiscalizadores, somos legisladores, a gente tem papel e é nosso dever cobrar as ações, fiscalizar as ações e é o que a gente vai fazer sempre. Natural de Cunha Porã, em Santa Catarina, ele chegou ao Mato Grosso com o espírito de quem acredita no trabalho, nas oportunidades e na força das cidades que crescem junto com as pessoas. Casado com a Evelyn e pai do Joca e do Nino, ele carrega na vida pública os mesmos valores que carrega dentro de casa: responsabilidade, proximidade e compromisso. Sua caminhada na política começou nas eleições de 2020, quando conquistou 295 votos e se tornou o primeiro suplente de vereador. Em 2023, enquanto estava lá em Sergipe, recebeu uma ligação onde descobriu que ele teria que vir para Sapezal e assumir a bronca. Assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Sapezal, iniciando oficialmente o seu primeiro mandato. E o trabalho falou mais alto. Nas eleições mais recentes, ele recebeu mais de 1.200 votos, mostrando que quando a política é feita de perto das pessoas, a confiança cresce. Hoje ele está aqui para uma conversa aberta e sem filtro e sem roteiro engessado. Vamos falar de política, cidade, de desafios e do futuro de Sapezal. Então ajeita a cuia e puxa a cadeira para você assistir com a gente esse episódio, porque o Chimarrão Polêmico de hoje está começando. E o nosso convidado é o Elliston, vereador Elliston Guarda, conhecido também como Elliston do Papagaio. Então, esse é o nosso primeiro Chimarrão Polêmico. Nós começamos aqui hoje com o Elliston, o popular Elliston do Papagaio, nosso vereador, que desde 2023 assumiu a cadeira ali na Câmara de Vereadores. Elliston, conta pra nós, como que foi sair de 295 votos em 2020 para mais de 1.200, 1.235 mais especificamente, né? Como é que foi isso aí? Bom, primeiro, obrigado pelo convite para estar participando do primeiro Chimarrão Polêmico. Fico muito honrado. Maravilha. Então, foi uma surpresa até para mim, porque eu tive menos tempo, né, para poder trabalhar, para mostrar o meu trabalho. Tive 1 ano e meio praticamente, né, até chegar na próxima eleição, mas assim, eu não esperava, eu trabalhei muito para que chegasse com uma quantidade suficiente de votos para me eleger, mas não esperava que fosse tanto. Mas o segredo, pelo menos o meu, é simples, é trabalhar, atender a demanda da população, buscar resolver e também ser transparente, mostrar para a população, mostrar através de rede social, porque quem não é visto não é lembrado, então minha estratégia foi essa. Exatamente. Elliston, conta pra nós, você teve todo um trabalho lá no Residencial Papagaio, inclusive é o bairro, né, que na época quando você se candidatou também você já morava lá e você via que ele tinha uma necessidade de uma demanda de uma atenção muito grande. Estar lá no bairro, se candidatar como Elliston do Papagaio também, né, fez com que as pessoas te olhassem de um modo diferente, como fez com que as pessoas que se sentiam meio carentes lá e em relação àquele bairro voltassem os olhos pra você também, né? E era uma coisa que eu conseguia fazer e eu gostava. Chegar com uma demanda, tem uma situação ali no ponto de ônibus, vamos conseguir um ponto de ônibus pra cá? A gente correu atrás e deu certo, isso gera um sentimento de que você tá fazendo algo bom. Então, isso foi um dos primeiros passos, né? E eu fiquei triste, claro, com não ter conseguido, mas 295 votos, se você juntar 295 pessoas, é muita gente. Então eu fiquei muito grato com todos. Os planos acabaram mudando depois e voltaram depois, assim, deu uma reviravolta completa na minha vida e da minha família, mas as coisas acontecem certas por linhas tortas, então Sim. É isso. Quando que, tipo assim, em algum momento, em 2020 você se candidatou, algum momento da sua vida antes você já tinha se imaginado em carreira política? Não, porque a única coisa, assim, depois eu percebi que às vezes isso tá um pouco no sangue, porque na época que eu fiz faculdade, eu participei do Grêmio Estudantil, do Centro Acadêmico, Grêmio Estudantil na escola, né? E era uma coisa natural, e aí os colegas necessitavam de algumas demandas, a gente corria atrás juntos, resolvia isso, aquilo, fazia eventos do centro acadêmico e isso já fazia parte. Não vou tomar. E isso acontece, né? Mas
Depois, estando aqui em Sapezal, nunca me imaginei. Só depois. Se eu não tivesse comprado uma casa no Papagaio, talvez eu nunca tivesse sido político. Sim. Mas, como eu disse, às vezes as coisas acontecem de uma maneira que você não imagina. Exatamente. Caramba, hein? E aí, Eliston, como é que foi? Depois que você se tornou vereador, o que você conseguiu fazer pelo bairro que antes, sendo apenas um morador, você não tinha conseguido alcançar? O vereador, por mais que a gente não consiga executar diretamente, né? Porque o vereador trabalha mais na parte da fiscalização e na parte da legislação. Então a gente fiscaliza o que o executivo faz, as obras que são trabalhadas dentro do município, trabalha nas legislações, melhora uma lei, cria uma lei nova, copia uma lei em outro lugar e a gente sugere também. Sugere o quê? Uma demanda que chega e você, morador, olha, nessa rua aqui tá tendo muita criança que não tá tendo um local adequado para se divertir, não tem uma quadra, não tem uma praça, tá faltando essa demanda aqui. Então a gente faz essa sugestão porque Sapezal, tudo bem que é uma cidade que, se o prefeito andar um pouquinho, ele é na cidade toda aqui, né? São em torno de 35 mil habitantes. Mas em cidades maiores, o prefeito, em 4 anos, talvez nunca foi em certos lugares. Então o vereador ele serve como apoio para o Poder Executivo para levar as demandas de uma certa comunidade. Então o que eu fazia? Lá no Papagaio, foram as minhas primeiras ações. Por quê? Porque eu sabia o que precisava de asfalto para chegar lá, precisava de iluminação, precisava de uma quadra, de uma praça, precisava de um acesso melhor. Então são situações que era o meu viver. Então eu estava ali, junto com todos. E foi as primeiras ações que eu fiz e que consegui correr atrás para dar certo. Nesse 1 ano e meio primeiro ali que você assumiu uma cadeira na Câmara de Vereadores, você já conseguiu fazer alguma coisa bem significativa e mostrar para a população, né? Para você ser reeleito depois e com um número tão alto de votos. Sim, a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei como vereador, né? Tava vendo uma realidade totalmente diferente e eu pensei, eu tenho que fazer valer a confiança das pessoas, né? Primeiramente, eu tava a 3.500 quilômetros daqui. Então, assim, eu na hora fiquei pensando, como que eu vou fazer? Eu vou voltar agora, minha vida vai mudar de cabeça para baixo. Só que eu tinha uma responsabilidade com 294 pessoas. Uma delas era eu, né? O 295 era eu votei em mim. E eu tinha essa responsabilidade. E eu falei para minha esposa, se a gente não voltar nesse momento, eu nunca mais piso por lá de vergonha, porque eu tenho uma responsabilidade de quem acreditou em mim. E saber que eu tenho a oportunidade agora de buscar resolver as demandas que eram as dores que eu conhecia, e eu não fazer isso, eu vou estar sendo ingrato, injusto. Então eu preciso fazer isso em respeito a quem acreditou em mim. Então as primeiras ações foram, a minha primeira indicação foi uma unidade de saúde para o bairro Papagaio. Essa unidade de saúde, para você ver como as coisas demoram no serviço público, na toda a área pública, licitação, conseguir recurso, tudo. Agora que passou a licitação. Então, tá lá próximo entre a Praça do Papagaio e a Escola Nova, vai ter uma unidade de saúde 8. Que massa. Só que é uma indicação que foi feita lá atrás, todo mundo já sabia da demanda que precisava, né? O bairro crescendo. Sim. Mas agora só que vai começar a fazer. O asfalto que precisava de um acesso por lá. A iluminação pelo acesso que já existia era muito ruim. Continua sendo ruim até hoje. É um acesso que eu uso um pouco hoje, mas o acesso novo foi um asfalto que eu briguei muito para que acontecesse. Estive lá, fazia vídeo, mostrava a população andando de bicicleta, andando de a pé, passando no barro na época da chuva, na seca, poeira. Então, eu busquei muito, lutei muito por isso. Também, um dos papéis do vereador, não é nem tanto nosso papel, mas eu acho que é um dever do vereador ajudar o executivo a buscar recursos. Então, assim, na minha primeira viagem a Brasília para buscar recurso federal, eu consegui uma emenda de R$700 mil para a compra de uma ambulância. Eu fiquei extremamente feliz, porque era algo assim que era novo para mim e eu não tinha ainda tanto conhecimento, apesar de gostar de estar envolvido. E eu voltei muito satisfeito, porque eu pensei, cara, que bom eu estar conseguindo recursos para ajudar. A população paga o meu salário, se eu fosse servidor público, por mais que seja temporário, mas que bom que eu consegui devolver muito mais do que eu vou receber de salário, eu recebo de vereador em recursos. E isso, quando você vai aprendendo, você consegue pegar os atalhos,
Agora passou um ano e pouco, eu, juntamente com o vereador Leandro, a gente é parceiro de deputados, a gente já conseguiu 2,5 milhões de recursos. Só nesse 1 ano e 3 meses, né? Sim. E temos mais tempo para conseguir. É com aquele deputado que você posta alguns vídeos, né? Isso. O Beto. Grande parceiro, um cara diferenciado, um cara que já foi secretário de esporte do Mato Grosso. Ele já foi assessor do Mauro Mendes quando ele era prefeito. Ele tem todos os atalhos. E a demanda que a gente leva para ele fala, cara, vocês estão falando que era cidade precisa, eu vou correr atrás, eu vou ajudar. Recentemente agora eu nem tô contando nesses 2,5 milhões, é outra coisa. Ano passado a gente tinha uma demanda muito grande em relação ao transporte escolar, principalmente no rural. Porque aqui a gente tem mais de 5 mil quilômetros diários que os ônibus percorrem para buscar os alunos para estudar. Caramba. E a gente conseguiu. Se apesar eu já ia receber um ônibus, a gente conseguiu com a articulação do Beto 2-1, viesse mais um. Então são 2 ônibus que vão vir através do recurso do Estado. Eliston, a gente sabe que quando se trata de trabalhos, de projetos do poder público que envolvem prefeitura, envolvem Câmara e até outros órgãos ainda maiores, o buraco é mais embaixo. As coisas são mais demoradas, tem todo um processo e tudo mais. Na entrevista que eu fiz, inclusive, com a Thelma, quando tivemos a reunião ali no CTG da entrega das casas e das benfeitorias em BRs e vicinais, eu ainda falei com ela sobre os bastidores, né? Como que é estar atrás das cortinas, vendo todos os prazos, vendo como que acontece, todos os processos, minuciosamente, até acontecer a entrega de uma obra. Como que é estar nos bastidores? Antes você tinha uma visão diferente que mudou quando você mudou de lado também? Ou você acha que não? O mesmo pensamento que você tinha de antes, assim, de que tudo é enrolação, de que política só é mentira, política é roubalheira, não mudou nada, continua a mesma coisa. Não, mudou completamente, porque eu acreditava que o vereador primeiro tinha mais poder do que tem. A gente tem articulação, consegue as coisas, mas tudo é muito demorado no setor público. Principalmente a morosidade dos processos para que aquilo seja transparente. Porque o Tribunal de Contas está em cima para garantir que tenha lisura nos processos. Existem muitas fiscalizações, inclusive eu tenho que ser fiscalizador de todas as ações do Executivo, né? E do Legislativo também. Eu preciso, é meu dever fiscalizar os meus colegas. Então, eu acreditava que, por exemplo, quando um vereador fizesse uma indicação, aquilo ia ser feito. Mas uma indicação nada mais é do que uma sugestão. Tive uma ideia. Uma sugestão ao Executivo. Ele não tem nenhuma obrigação, por exemplo, o prefeito de responder. Né? Se você tem um bom relacionamento, é claro, você vai lá conversar, você já vai ter uma ideia se aquilo vai se tornar realidade ou não. Sim. Mas uma sugestão, uma indicação, que muitas vezes as pessoas, quando sai uma indicação lá na Câmara, né, ela é aprovada, as pessoas, quando que vai ser? O prefeito às vezes nem viu ainda. Sim. Talvez aquilo nunca se torne realidade, porque são vários procedimentos ali dentro, né? Projeto de lei já é diferente, porque nós somos legisladores, então a gente trabalha a lei. Só que tem algumas leis, claro, tem algumas que são vedadas pela Constituição, que são atribuições específicas do Poder Executivo, mas tem outras que a gente pode trabalhar e isso sim tem que virar lei. E se não for cumprida, nós temos a obrigação de cobrar o Executivo de que faça cumprir aquela lei, através dos fiscais, né, dentro da Prefeitura. E o papel do vereador, muitas vezes, a gente mesmo quando entra, fala, nossa, eu pensei que era diferente, né, pensei que ia ser mais rápido de acontecer. Sim. Tudo demora, como eu disse antes, às vezes uma indicação que você fez de 4 anos, agora que vai dar certo. Agora vamos para a primeira pergunta polêmica disso aqui, hein? Que eu quero ver o Vucu Vucu. Vocês querem ver o Vucu Vucu ou não? Ô, Eliston, nós que estamos de fora, eu confesso que inclusive eu, né? Muitas vezes nós precisamos de serviços, de atendimento, de servidores, funcionários públicos, e aí vem aquela velha história, né? Tal do funcionário público é uma bênção. Como que é? Agora você vendo de perto também, assim, não dá pra generalizar, porque assim como tem muita gente, né, que entra realmente pra trabalhar, que tá lá pra servir de verdade, tem aqueles que fazem sacanagem, né? Tipo assim, são concursados e não estão mais nem aí pra nada? Tem, claro que tem. A gente tem aqui mais de 1.500 servidores, né? Tem os servidores concursados e tem os servidores comissionados, né? Cargos de confiança. Mas assim, a gente recebe inúmeras reclamações de situações. Ah, não me atendeu direito, enrolou. Algumas vezes são verdade, outras vezes não, mas a gente tem a obrigação de investigar. E
você está lidando com tanta gente, muitas vezes você não está bem, aquela pessoa às vezes está num dia ruim, Sim. mas a obrigação, e eu confio muito no trabalho dos servidores de Sapezal, eu ando as unidades de saúde, ando os órgãos públicos e assim, claro que a gente é vereador, então eles veem o vereador, eles ficam assim, o que está fazendo aqui, né, já está... Mas a gente trata todos com respeito, tenta entender quando tem algum problema, alguma demanda que chega, a gente tenta investigar meio sem que eles percebam que a gente está fazendo isso, para poder dar um feedback para a pessoa que está reclamando, porque a pessoa paga imposto, ela tem direito, né, e ela precisa ser bem atendida. E o servidor concursado, é claro, tem essa questão de que às vezes senta um pouco no trabalho ali, numa situação, mas isso é geral, né? Acontece em todo lugar. Mas a gente tem que ter jogo de cintura para saber lidar, investigar, entender o que realmente faz parte, o que realmente está condizendo com o que aquela pessoa está falando para a gente e levar para frente. Chegar com o prefeito e falar, a situação que está acontecendo é essa. Ou então com o secretário, né? O secretário, o gestor imediato daquela pessoa, ele tem que ter conhecimento disso e ele tem que tomar a medida necessária para atender bem a população. Enquanto você era apenas um morador, um cidadão sapezalense, um réis mortal, assim como nós somos, você já teve algum problema com algum servidor público, com a prefeitura, alguma coisa que você foi conseguir resolver só depois que você se tornou vereador? Ou você foi conseguir entender só depois? Então, a primeira situação que eu tive problema foi uma das coisas que eu acabei brigando já pelo papagaio, né? Porque eu peguei e vi a situação das crianças que moravam lá e estavam na chuva, não tinha um ponto de ônibus e o ônibus estava demorando, atrasou para chegar e eu criei um rebuliço. E aí eu mandei pro vereador, eu falei, eu vou marcar na rede social aqui todo mundo, marquei prefeito, marquei a prefeitura, marquei todo mundo. E foi tomada uma atitude, foi feito um ponto de ônibus, até esse ponto de ônibus precisa de reforma, a gente já cobrei essa reforma. Vou chamar um vereador, ver se ele faz alguma coisa. Pois para você ver que nem sempre o vereador consegue as coisas, né? E até porque nem sempre o vereador está de bem com o prefeito, porque assim, o meu posicionamento em relação ao executivo é o quê? Existe a base, existe a oposição. Aqui em Sapezal praticamente não tem oposição, eu digo, né? Mas eu me considero como independente. Se eu achar que é algo que vai beneficiar, ok, estou junto. Agora, se for algo que não vai beneficiar... Na verdade, a tua balança é justa. Eu acredito que dessa forma. Porque tem situações, eu sempre digo, o meu apoio, ele é condicional. A condição é o quê? Que seja pendendo para o lado da população. Agora, se for para prejudicar, eu estou fora. Eu assinei, inclusive, um termo antes da eleição, de que esse termo é nacional, entre vários vereadores, ser contra a criação de novos impostos, porque a carga tributária já é muito pesada. A gente paga imposto quando recebe o salário, a gente paga imposto quando vende uma casa, a gente paga imposto quando compra uma maçã no mercado, a gente paga imposto quando faz qualquer coisa. Então, assim, criar imposto, eu sou totalmente contrário. Eu acho que a gente tem que trabalhar melhor a legislação, trabalhar melhor para que esse imposto seja aplicado de uma forma boa. Agora, criar novos, eu sou totalmente contra. Legal. E agora me diz uma coisa. Nessa sua trajetória política enquanto vereador, já teve algum momento que você aprovou alguma coisa, depois você se arrependeu? Ou que você apoiou alguma coisa e depois, em algum dado momento, você falou, cara, que eu fiz isso? Já teve situações que eu pensei melhor e falei, olha, poderia ter votado diferente, mas assim, por que é importante até você, essa pergunta é boa, por quê? Porque quando chega um projeto de lei na Câmara, ele é baixado, por isso que o rito às vezes é muito demorado. Ele é lido numa sessão, então tem uma sessão para ler, numa segunda-feira. Aí dessa leitura vai para as comissões. Dentro da Câmara é dividido em comissões separadas. Comissões de finanças, comissão que mexe com orçamento, né? Comissão de educação, comissão de saúde, comissão de legislação, para ver a constitucionalidade de cada projeto. Então existe esse tempo para analisar. E aí ele é votado em primeira instância, é mais uma sessão. E depois demora mais uma semana, é a segunda. Então dá tempo de você trabalhar esse projeto e, se tiver alguma dúvida, fazer alguma alteração. Ou então você talvez mudar de ideia. Mas normalmente isso é raro. Ô Eliston, o que a população de Sapezal nem imagina que acontece nos bastidores, mais uma vez falando de bastidores, da vida política, principalmente da Câmara dos Vereadores?
e nem imagina. Olha, eu já presenciei situações, por exemplo, de vereadores brigando. Tomara que eles fiquem bravos comigo se eu falar, né? Brigando ali, se xingando tudo. E aí, tá ali por trás já se abraçando, assim. Eu demorei pra entender essas situações. Eu falei, cara, mas acabou de quebrar o pau aqui, principalmente quando... Desculpa a palavra, né? Mas principalmente quando eu tava novato, né? E aí depois tava, não sei o quê, se abraçando. Eu falei, mas cara, que novela é essa, hein? Inteligência emocional, as pessoas resolvem rápido as coisas. Então, eu tenho que evoluir a minha, porque eu ainda guardo um pouquinho de... Você já foi envolvido em alguma polêmica? Algum assunto assim... Algumas coisas sim, né? Porque nunca você agrada toda a população. Todo projeto que a gente vai votar, ele agrada um lado e desagrada outro, né? Sim. E já teve sim algumas situações, mas nada muito grave, não. Eu tive discussões ali dentro também. E eu não sou... alguém já me chamou de puxa-saco do nada, assim, sendo que nada a ver. Eu tive problema com o Joilson. O Joilson conversa uma boa. Tive problema com a Bárbara, conversa uma boa com ela hoje também. Tô falando nome aqui porque sim, é polêmico, né? Então, exatamente. Mas tranquilo, tive problema com o Antônio, já com o presidente. A gente trabalhou uma disputa de mesa diretora em que ele acabou ganhando. Mas assim, são situações que são momentâneas e depois acaba se resolvendo. Se resolve. Porque a gente precisa trabalhar em função da população, né? Não, e ser adulto é justamente isso, né? É saber que nem sempre as ideias vão bater, saber que problemas vão surgir e que ali não tem menino, tem homens e mulheres dispostos a fazer acontecer, né? Então, nesse contexto de estar tudo harmônico, as pessoas entendem que enquanto são adultos, tem problemas, mas resolvem, né? Tudo ok você brigar, você discutir quando as opiniões se divergem, mas o negócio tem uma frase que eu gosto muito que é: não importa o erro, importa o que você faz depois do erro. Porque todo mundo tá suscetível a errar, a fazer alguma cagadinha, a em algum momento se exaltar um com o outro, mas tem o depois, a vida não acaba naquilo ali, né? Continua. Exatamente, acontece isso nas nossas casas, né? Justamente, em todos os relacionamentos humanos isso acontece e tá tudo bem. E é muito bom saber que vocês têm essa maturidade, porque aí eu quero tocar num assunto bem delicado e muito importante com você também, que é a questão de rede social. Porque muitas vezes há alguns populares pegam trechos de um assunto lá e jogam nas redes sociais, assim, acabando, né, com o envolvido ou amplificando uma briga, uma discussão, alguma ocorrência que teve lá com os políticos, com os vereadores, e de repente, quando o negócio já foi resolvido, voltam àquele caso como se tivesse um caos ainda, né? Mas assim, são pessoas que só querem intrigas mesmo. E na sua rede social, como que você lidar com isso? Na vida, assim, no geral, você recebeu muito hater? Você recebeu, assim, muito ataque à sua própria família? Como é que foi tudo isso? Ataque, assim, para falar a verdade, eu nunca recebi, mas assim, às vezes a gente recebe, porque tem situações que as pessoas esperam que você faça, mas que não é o seu dever, né? Principalmente vereador. O vereador é tratado muito como alguém que deveria ser assistencialista, e não é esse o nosso papel. A gente tem que buscar meios de que a dificuldade que aquela pessoa tem, claro, se ela se encaixar nos perfis de poder ser atendido pelo poder público, mas a gente tem que conseguir fazer a ligação entre essa pessoa ao poder público. Sim. Não a gente pegar e resolver, por exemplo, tá precisando de uma cesta, a gente ir lá e levar alguma coisa. Não é a gente que tem que fazer isso, a gente tem que fazer o meio caminho entre o poder público e a pessoa. E a família. Mas preciso dessas políticas públicas, porque tem muita gente passando necessidade. A situação que a gente vive hoje, mais de metade da população está com problema. Temos um projeto habitacional aqui fantástico agora, e a preocupação da empresa, a preocupação do poder público é encontrar as pessoas que estejam aptas a poder participar. Caramba! Tem isso. Como que isso é um problema, então, público? E as pessoas nem imaginam, né? Estar com o nome sujo no Serasa é um grande problema que afeta, inclusive, a entrega de casas. Cara... Nesse caso, como o Jardim Primavera, porque é um programa que é um programa do Estado. Ele é facilitador, né? O Estado e o município são facilitadores, né, porque hoje a grande dificuldade de uma pessoa comprar uma casa é da entrada. Tem que juntar um certo valor. E uma casa em Sapezal hoje é difícil você encontrar por menos de 300 mil reais. Sim. E aí, essas casas do Jardim Primavera vão sair no valor de 210.
e o Estado vai ajudar com subsídio, através do programa Ser Família e Habitação, uma grande sacada da primeira-dama Virgínia Mendes, do Mauro Mendes, governador, e o município comprou o terreno para onde vão ser feitas essas casas. Também tem um subsídio por parte do município e também tem um subsídio da Caixa Econômica, de acordo com a renda da pessoa. Então, aquela entrada vai cair lá para baixo, talvez nem tenha, e vai ficar uma parcela que cabe no bolso daquela pessoa que ganha entre 3 mil e 8 mil reais. Agora vamos para mais uma pergunta polêmica. E essa aqui vai gerar polêmica e algumas risadas. Eu não lembro muito bem, porque eu não acompanho muito essas coisas, mas teve um vereador aí que falou que numa sentada lá em Cuiabá ganhou mais de 500 mil reais. Mas realmente ele conseguiu o recurso e a sentada que ele quis dizer era igual a gente tá aqui sentado, reunião, né? É, uma reunião. Mas o Joilson é um cara muito engraçado e ele é um cara de coração muito bom. Sim, Ele conseguiu o recurso, parabéns pra ele. Sim. Mas ficou engraçado, mas ele gosta dessa. Exatamente, mas aí eu quero que você explique para nós, Elliston, como que é essa questão de conseguir um recurso. E o vereador Elliston do Papagaio esteve em Cuiabá, esteve em Brasília e conseguiu um recurso. O que é que você faz? Qual que é o seu trabalho realmente? E como é que você consegue destinar esse dinheiro e depois comprovar para a população que você conseguiu e o dinheiro foi para onde devia ir? Como é que funciona? Nós aqui a gente não tem emenda impositiva, que é algo que deputados estaduais, deputados federais, senadores têm, né, a parte legislativa do alto escalão, mas a gente tem acesso a parlamentares parceiros. Por exemplo, eu tenho proximidade com um deputado que esse ano, só para a minha pessoa, ele conseguiu destinar 500 mil reais das emendas dele para me direcionar ações aqui. E esse mesmo deputado, também é parceiro do Leandro, que é outro vereador daqui, o professor Leandro, destinou 500 para ele também. E a gente fez uma parceria, unimos, então a gente transformou em 1 milhão e a gente está trabalhando junto em parceria essas emendas. O que acontece? Esses deputados, eles têm uma parcela, né, 2% da receita do Estado, que é dividida entre eles, né, entre os deputados, para eles destinar para as cidades, porque e que eles vão alguma situação que o Estado não consegue chegar e que o município às vezes não está tendo recurso para poder aplicar. Então o deputado vai lá e aquela associação faz um trabalho muito bom, fantástico em tal área. O deputado consegue abraçar. Tem um recurso que a gente conseguiu, comprar uns kits novos de robótica para o nosso centro de robótica aqui, 100 mil reais para a gente conseguir atualizar todos eles. Então é algo que às vezes o município até poderia comprar, mas ele vai poder livrar esse dinheiro aqui, investir em outra coisa, como o vereador conseguiu já com o deputado. E lembrando que metade de todo o recurso que vem através de emendas, ele é destinado para a saúde. Então, nessa demanda aí desse ano, a gente conseguiu recurso para um curso de contenção de crise para as crianças, para os profissionais que trabalham com crianças neurodivergentes. Também conseguimos recursos para comprar camas elétricas novas para o hospital, recursos para o centro de zoonoses, né, através da Secretaria de Meio Ambiente. Então a gente vai trabalhar castrações. Hoje tem um problema seríssimo de cachorro atacando gente na rua. Sim, muito cachorro andando para tudo que é lado e causando acidentes. As pessoas abandonam. Então, campanhas de castração, identificação e vamos trabalhar essa lei. Recurso também do deputado Beto 2-1. E o que a gente consegue trazer de recurso economiza para os cofres do município. O município pode investir na saúde e bem-estar no restante da população, até investimentos nos bairros. Entendi. Agora a parte polêmica dessa questão de conseguir dinheiro. A gente sabe que não dá para generalizar, não dá pra gente falar que todo político é corrupto e nem que todo político é honesto. Porque parece que tem alguma coisa dentro da política que quando o cara entra, pode ser que ele entre muito firme, querendo realmente servir a população da cidade, do estado, do país, mas em dado momento ele acaba sendo levado por aquela onda de corrupção. Como que faz para se blindar disso, Elliston? Tipo assim, você já recebeu propostas tentadoras? Você já foi assim muito seduzido por isso, com tentativas nessa questão de corrupção, nessa questão de me ajuda que eu te ajudo, algo nesse sentido? E como é que você faz para sair fora? Então, ou não sair fora, né? Não, eu sou honesto. Assim,
Aqui em Sapezal, eu nunca vi nada relacionado a isso. Então, assim, eu confio no trabalho dos vereadores. Acontece muito que a gente vê escândalos aí, principalmente nessas emendas. Tem investigações de tudo que é lado em relação a emenda PIX, para onde que vai, falta de transparência. Mas os tribunais de contas, eles estão trabalhando de uma forma que fica praticamente impossível acontecer qualquer situação dessa. Principalmente em associações acaba acontecendo isso, né? Aham. E aqui a gente procura, pelo menos todas as minhas emendas que eu trouxe até hoje, eu sempre procurei destinar e, na verdade, nunca foi nenhuma para a associação, sempre foi direto para a prefeitura. Então, quando você trabalha com o apoio da prefeitura e a prefeitura destina, é muito mais transparente, porque tem os responsáveis, controle interno da prefeitura, tem quem desenvolve os projetos e todos eles vão responder caso aconteça algo que é incompatível com o correto, né? Então, assim, eu procuro sempre fazer isso para não restar dúvida nenhuma em relação a nada e eu, sinceramente, nunca recebi proposta nenhuma de nada voltado à corrupção. Isso acontece muito no Congresso, a gente vê notícia todo dia. Maiores, né? Né? Mas eu aqui em Sapezal nunca vi nada. Confio no trabalho, mas assim, não coloco minha mão no fogo. Né? Porque o executivo, por mais que a gente tenta ali fiscalizar, o prefeito está lidando com várias secretarias e deixa autonomia para os secretários. Muitas vezes os secretários, às vezes, não têm controle total sobre os seus colaboradores, às vezes está desviando uma coisa aqui ou ali, mas nosso papel também está investigando, mas dizer que teve algum roubo e que eu acompanhei, que eu vi, não. Olha só, isso é muito interessante, porque apesar de ser um curto período de tempo ainda que você está no seu mandato, tem mais 2 anos aí pela frente, né? É muito importante a gente saber que não teve nenhum babado aí, né? Nenhum rombo nos cofres públicos de Sapezal. Mas se a gente descobrir, a gente está aí para jogar na cara mesmo, para mostrar. Investigar e fazer CPI. Até teve um problema relacionado no ano passado, recebemos uma denúncia e essa denúncia, a gente recebeu em dezembro e era final de mandato, a gente não tinha tempo hábil para poder fazer o ritual da investigação, né? Então a gente não pôde fazer, acabamos direcionando para o Ministério Público acabou não encontrando provas disso, né? Mas assim, eu não coloco minha mão no fogo, não. Sim. Pode ter acontecido. Não, eu acho assim, o ser humano, infelizmente, ele é corruptível, né? E às vezes a pessoa tá passando por uma situação e aparece, né, algo assim que brilha aos olhos dele e ele imagina que seja uma solução para algum problema que ele vai passar. Ou tem gente que só é gananciosa mesmo e quando vê uma oportunidade de ganhar mais dinheiro ou de se envolver com algo que leve, né, a um outro patamar, a pessoa acaba se entregando. Totalmente normal, não é certo. Para mim não é muito normal, assim, eu acho que acontece aí, a gente vê políticos com renda ou com patrimônios totalmente incompatíveis. É óbvio que a gente está aí com o escândalo do INSS, escândalo do Banco Master, então o tanto de BO que deu aí. Eu falo que é normal, Elliston, justamente porque eu, enquanto população, né, do outro lado da moeda, tá normal você ver na política escândalos relacionados a isso. Hoje, o presidente do Brasil é um dos maiores envolvidos em escândalos, né? Ele foi condenado, ele foi preso. Provas foram escancaradas e abertas na cara da sociedade e mesmo assim ele ainda foi eleito presidente da República. Exatamente. Então, assim, a gente acaba lidando com isso como algo normal. Não é certo, mas é normal acontecer. Tanto que muita gente já até abandonou a política por conta disso. Tipo assim, falou, cara, eu lavo minhas mãos, eu não vivo mais de política no sentido de me importar. Vou cuidar do que é meu e... Certo isso que a gente tem uma abstenção enorme de votos, né? De votos. Sapezal mesmo é em torno de 30%. Caramba! 20 mil eleitores praticamente... que vota é 13 mil. Sim. E aí isso se reflete, e acaba sendo refletido também em outras cidades. Também acontece isso. Né? Sapezal ainda é pior. Temos aqui questão de que é uma cidade muito rotativa, vem gente, vai gente. Sim. As pessoas mudam daqui, não transferem o título, mas no Brasil em geral é um descontentamento enorme. E essa polarização também, direita e esquerda, tem pessoas que não concordam, acabam largando mão. Então, é porque essa questão da direita e da esquerda, o que minha percepção rasa vê disso? A pessoa não apoia a esquerda,
Só que ela apoia a direita, mas quem tá lá como candidato, não, ele é muito bruto, ele é muito extremista e não sei o quê. Prefere se abster ou até votar em alguém que não direita nem esquerda, mas que futuramente a gente sabe que vai pender para a esquerda. Aí prefere não votar naquele cara que é de direita, porque acha ele grossinho, e vota em qualquer outra pessoa, ou não vota e acaba elegendo a esquerda, por conta justamente disso. As pessoas não têm o pensamento de, cara, agora não é quem tá lá, é direita ou a esquerda. Vamos tentar não deixar a esquerda no poder, vamos tentar levantar a direita. Não, eles não pensam isso. A maioria. É uma situação bem delicada, porque já viemos aí de bastante tempo dessas brigas políticas e são ideologias diferentes. Eu procuro sempre defender o que eu acredito, sempre, quando eu estou trabalhando, mas depois que a eleição acaba, você tem que trazer benefício para a sua cidade. Então, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu busco recurso onde for. Então, assim, a gente traz recurso para cá porque a população está precisando. Mas quem eu defendo, aí eu trabalho para tentar ajudar na época da eleição, né?